Beleza, vamos tentar de novo aí. Confirma aí se o áudio está saindo bem ou não, se não está saindo. Vamos verificar agora se tá bom o áudio ou não. Se vocês puderem mandar aí nos comentários. Funcionou, beleza. Vamos posicionar aqui no show. Agora deu certo, gente. Maravilha. Show. Vamos então começar então. Certo, ó, antes de eu chamar a Cecília para a gente dividir aqui a tela e começar esse bate-papo nosso, agradeço muito a presença de todos vocês aqui por estarem aqui, né, participando dessa semana da observação de aves. Então, se você é observador de aves, amanhã é o nosso dia. Uhul! E aí eu decidi com alguns parceiros, amigos, fazer essas lives durante a semana inteira aqui no Instagram, certo? Eu estou bem feliz, né, porque teve bastante aceitação. E é uma live, gente, é uma oportunidade de a gente ter contato com turma, né, do Brasil e de fora. Então vai ter gente da Colômbia, da Argentina, falando sobre a América do Sul, observação de aves, falando sobre a Colômbia, observação de aves, ok? Então vai ser super legal esse cronograma. Se você não viu ainda o cronograma nosso, né, tem o link na bio, no meu feed. Vão lá, compartilhem. Se vocês estarem indo também, compartilha para os seus amigos aí, manda para os seus amigos que são observador de aves agora, na setinha, no aviãozinho, certo? Compartilha para todo mundo, o máximo de pessoas aproveitarem essa semana que estaremos batendo esse papo, certo? Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Cecília, hoje com ela aqui, sobre a observação de aves nas janelas, né? Então, nos nossos apartamentos, casas. E aí, Cecília, tudo bem? E aí, tudo bom, Edson? E você? Passarinhando muito? Só na janela aqui, ó. Se eu abrir aqui a cortina, dá pra ver alguma coisa. Ah, tô do mesmo jeito aqui, viciada na minha janela. Bacana, bacana. Gente, olha só para todo mundo entender como vai ser nossa dinâmica, certo? O Instagram dá 1 hora de live, então a gente vai bater alguns papos sobre algumas coisas. Muita gente mandou algumas perguntas antes pra gente, certo? E a gente vai começar com essas perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades sobre tudo, comentem que a gente vai estar batendo esse papo também sobre o que vocês estão comentando. Mas, antes de nós começarmos, Cecília, se apresenta aí. Quem é essa garota aí que está promovendo aí essa revolução das passarinhadas nas janelas aí pra gente? Você que tá dizendo que eu tô promovendo essa revolução. Mas então, para quem não me conhece, meu nome é Cecília Licarião, eu sou bióloga. Eu fiz meu mestrado em ecologia na Universidade Federal do Ceará. E no meu mestrado eu comecei a trabalhar com aves insulares, que são aves de ilhas. E nesse período, que foi em 2016, eu descobri que muitas pessoas frequentam algumas áreas, mas não estão minimamente ligadas com a biodiversidade daquelas áreas. O meu mestrado foi em Fernando de Noronha e eu trabalhei com duas espécies de aves que no mundo inteiro só existem lá, que é o cibita e a cucuruta. E durante o meu trabalho eu fiquei impressionada com o tanto de pessoas que não sabiam da existência dessa espécie de Noronha. Tipo, as pessoas moravam lá e não sabiam disso. Uhum. E quando a gente começava a conversar com os turistas, aí é que o desespero aumentava mais ainda. Tipo, ninguém realmente conhece nada sobre a avifauna. E aí eu e a Ari Gouveia, que é de São Paulo, a gente se uniu e criou o projeto Aves de Noronha, que é o projeto que hoje eu coordeno. Hoje é assim, o meu maior foco no meu trabalho é esse projeto. E esse projeto, o que ele une? Ele une ciência, pesquisa, divulgação científica e turismo ecológico. A gente quer redirecionar o olhar do público para as aves do entorno. E aqui no Ceará, eu trabalhei 2 anos na Secretaria do Meio Ambiente, no Parque Estadual do Cocó, que é um dos maiores parques urbanos do Norte e Nordeste. E o sentimento foi o mesmo, de conversar com as pessoas e perceberem como que elas estavam desconectadas da área que elas estavam ali todo dia. As pessoas todos os dias vão andar no parque, todo final de semana vai fazer piquenique, levar a família, levar as crianças. E ninguém sabe o nome de nenhum passarinho. Tem raposa aqui, ninguém sabe nem o que é uma raposa, só sabe o que é o sagui, né? Ou sonim, como a gente chama aqui.
E aquilo começou a me dar um incômodo muito grande. Eu digo, não, gente, a gente precisa popularizar isso, a gente precisa popularizar a nossa biodiversidade. Porque se as pessoas não entendem minimamente o que, que tem no nosso quintal, como que elas vão preservar? Como que tu vai Sim, se importar com algo que tu não sabe nem o nome? E daí foi o que surgiu o Vem Passarinhar CE, o projeto Vem Passarinhar, né? Ele surgiu, na verdade, em São Paulo, em sim. 2014, mas desde 2002, se eu não me engano, o Rajão promove observações de aves no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí, em 2019, a gente trouxe o Vem Passarinhar CE aqui para o Ceará e foi uma grande febre. A gente está vendo pessoas que nunca passarinharam, mas que tinham assim, um amor incondicional pelas aves, participando mensalmente dessas caminhadas para observação de aves. E aí tá todo mundo de abstinência, né? Todo mundo fica mandando mensagem pra gente. Ah, eu quero passarinhar, passarinhar, passarinhar. Gente, então vamos pra janela. Já que ninguém pode se encontrar, ninguém pode ir para nenhuma unidade de conservação, vamos para a janela ver o que, que tem aí nesse mundo que a gente pouco olha, né? Pouco explora. Não, isso é muito legal. Não, é bacana a gente entender, né, que a observação de aves mesmo, ela é uma atividade que nos traz vários benefícios. Né? Então, além autoestima, saúde mental, né, psicológica, relacionamento com novas pessoas e tudo. E aí, de um momento assim, do nada, muda nossas rotinas, muda nossos comportamentos. E aí, é muito legal isso, porque muitas vezes que a gente começa a passarinhar e tudo, a gente cada vez mais vai querendo ver bichos diferentes. Ah, pô, eu É quero o vício. ver, né, eu quero ver uma outra coisa que é difícil de ver, depois eu começo a viajar para outro estado, para outro país e tudo. E aí agora, com o corona, ele está nos dando uma oportunidade de ver aqueles bichos que são, né, vamos falar assim, um pouco mais comum, né, que estão no nosso dia a dia, né, que às vezes a gente nem percebia, né, que são bichos urbanos, que são aves que estão se adaptando aos meios urbanos. Muitas cidades têm bem arborizado, tem alimentação para esses bichos, para essas aves. E aí a gente começa a ver, né, um beija-flor que você nunca ia imaginar que tinha numa área urbana. Você começa a ver uma outra ave, um rapinante passando por cima. Começa a ver os de praxe, né, os bem-te-vi, as pombas, os urubus. Né, e aí você começa a ter essa dinâmica da biodiversidade das aves. Né. Alguma das perguntas que nós recebemos, Cecília, foi essa questão, né? Puxa, mas eu moro num apartamento, eu moro num local que dificilmente eu vou conseguir ver ave, ou eu estou começando. Quais são algumas dicas que você dá para essa galera aí, que às vezes está no quinto, sexto, 15º, né, 20º andar aí, que às vezes acha Isso que é bem não dá para observar? curioso. Isso é bem curioso, porque eu moro num apartamento, eu sou criada em apartamento, então a vida inteira eu morei em apartamento, essa menina de apartamento. Isso Eu é já gosto de muito, casa com muito. terra. Ah, eu também, né? Mas aqui em Fortaleza é um pouco perigoso, assim, de você morar em casa, então tem algumas coisas. Mas, assim, dá pra ver muito bicho. Uma coisa muito bacana que tu falou, eu lembrei agora de um amigo meu, quando eu comecei a passarinhar, a gente ia pra campo e eu dizia, ai, Bruno, eu não sei quem é nenhum bicho, os bichos ficam cantando, eu acho tudo igual, acho que eu nunca vou conseguir aprender nada sobre vocalização de ave. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, de Cecília, começa pelo teu quarteirão. Se tu começar prestando atenção das aves que vocalizam no teu quarteirão, vai ser muito mais fácil para ti ampliar esse horizonte. E isso é muito verdadeiro. Tipo, aqui no meu quarteirão, voa carcará, que tem uma vocalização super diferente. Cibito tem o Cereba flavéola, né? Que às vezes chama de corruíra em alguns outros lugares do país. Ele tem vocalizações super diferentes. Bem TV, o pessoal acha que ele só fala bem TV, bem TV. E na verdade tem uma gama de vocalizações. Tem o Suiriri, que parece muito com bem TV. Então, assim, a minha primeira dica é olhem ao redor. Olhem ao redor. Esses dias eu me peguei, assim, impressionada com a quantidade de comportamentos diferentes que eu venho observando da minha janela. Tipo, eu vi um beija-flor brigando assim, botando para correr um monte de ave diferente que eu nunca tinha visto. Então tu começa a parar e observar ali e muitas vezes a gente não vê. Aí qual é a outra dica que eu dou? Para e escuta. Escuta e vê de onde que aquela vocalização tá vindo e tá vindo daquela planta, daquele coqueiro, daquele poste.
fica ali 5 minutinhos olhando que vai sair alguma coisa boa dali. Então, assim, é você tentar se conectar realmente com o ambiente. E hoje é muito difícil, né? Porque a gente não consegue passar 5 minutos sem fazer nada. Se você acha assim, tá de bobeira, já pega o celular e começa ali a passar o feed de qualquer coisa para ver qualquer besteira. Olá! Show demais, legal. Uma E coisa eu... interessante, pode Não, falar. pra falar. Não, eu ia só dizer isso, que é realmente se conectar, se permitir, observar e tentar perceber quais são as espécies que estão ao redor de ti. Depois que eu comecei a publicar essas coisas de bem passarinhada no meu Instagram, rapaz, todo dia eu recebo assim dezenas de pessoas me mandando, ah, olha essa espécie que eu vi, olha isso aqui, olha... E eu tô me surpreendendo pela quantidade de espécies diferentes que tem no quintal das pessoas de Fortaleza. Eu digo, gente, eu quero esse quintal também. Porque até agora eu só contei 17 espécies diferentes. Pô, legal demais. Uma coisa que você falou que é verdade, quando todo mundo está começando a observar aves, talvez a maioria da galera já confundiu, né? Achou que viu alguma coisa surpreendente e era um pombo. Tem um amigo nosso que o apelido dele é Pombom, porque tudo que eu olhava assim, caramba, olha lá, olha aquele bicho, achava que era um rapinante, no final era um pombo, né? E isso é legal, porque a gente vai descobrindo um novo mundo, né? Tá, para quem talvez não é da área da biologia ou afins, essa questão da biofilia, de você se conectar, né, com o tipo de vida que ocorre perto de você. Né? Galera que está assistindo a gente aí, comenta aí nos comentários quais são algumas aves mais comuns que vocês estão observando e qual foi aquela que surpreendeu. Falou, caramba, tem esse bicho por aqui sobrevoando ou pousado, se alimentando e tudo, certo? Vão mandando aí nos comentários. Eu tenho acompanhado bastante o seu Instagram, né? Então, quem não segue ela, gente, segue lá. Ela dá várias dicas sobre passarinhar na janela. E uma das coisas super legal que você fez lá no apartamento foi essa questão dos bebedouros. Né? Como que é essa questão aí? Explica pra galera aí como que você faz de criar um bebedouro, ou a questão de açúcar, pode colocar mel, o que, que pode fazer, para a turma entender um pouquinho aí. É, uma coisa até que eu tava conversando com algumas amigas minhas, porque assim, as informações vão se atualizando e a gente acha que tá fazendo uma coisa certa e depois lê um pouco, isso aqui que eu tava fazendo não era tão certo, então é melhor ir por esse outro caminho. A questão dos bebedouros, né? O que, que eu tenho feito aqui em casa para atrair as aves? Eu tenho colocado bebedouros e eu comecei colocando com um néctar que vende em pet shop, que é feito para beija-flores. Só que depois eu tava dando uma lida e vi que tem muito corante. Então, tem alguns pesquisadores, algumas pessoas que não são a favor desse néctar por conta dos corantes. É que nem a gente beber kisuke, digamos assim. Né? A gente sabe que não faz mal, que tem um monte de corante, mas tem pessoas que bebem. E daí não é tão bom. Aí eu parei de usar esses dias. E eu vou continuar dando uma lida, porque eu sei que no laboratório de Cornell, nos Estados Unidos, que é o maior laboratório, né, que existe de ornitologia no mundo, eles vendem algumas substâncias, daí eu quero dar uma estudada para ver qual é o tipo de composição para comparar com o que é vendido aqui no Brasil, para ver se realmente é bom ou não. Essa semana eu troquei pelo açúcar demerara. E aí algumas pessoas vieram falar comigo, Cecília, açúcar demerara não é bom. Por quê? Porque ele fermenta muito mais rápido do que o açúcar cristal. Então, se for usar o açúcar demerara, trocar com muito mais frequência. É bom trocar todos os dias, mas se for açúcar demerara, de repente, acordou, colocou ali pela manhã, 3, 4 horinhas depois já troca. Então, de repente, é melhor usar o açúcar cristal mesmo, que daí dura pelo menos o período de dia inteiro, né? Umas 8 horas por dia. Mas eu fiquei de estudar isso e vou até fazer um post daqui uns dias com o resultado de todos esses de todas essas minhas leituras. Eu sei que mel não é bom. Não é bom sobre hipótese nenhuma, porque a composição dele fermenta, não é boa para... tudo. Exato. Agora, uma coisa que tem que ter muito cuidado é assim, quando você oferta alimento para os animais, você tem que pensar que é como se você estivesse ofertando o alimento para um amigo seu, para uma visita sua, para o seu filho, para o seu companheiro, enfim. Então, tudo tem que ser muito bem higienizado. Muito, muito bem. Então, todo dia tem que limpar, tem que passar sabão, tem que passar uma escovinha. O que alguns artigos já saíram publicados? A questão do fungo no bico do beija-flor. Se tu não limpa direitinho aquele ductozinho que o bico do beija-flor entra para capturar a água com açúcar, aquilo pode desenvolver alguns fungos. Esses fungos podem ficar no bico do beija-flor e causar uma série de problemas à saúde do bicho. Então, tem que entender
o que que você está fazendo para você fazer da melhor forma possível. Eu acho bebedouros e comedouros uma forma fantástica da gente atrair a biodiversidade para próximo da gente. Eu acho que a gente é muito carente disso. Por isso que a gente fica tão desesperado, assim, faz qualquer coisa para ter o bicho perto. Mas é bom lembrar que a gente precisa de responsabilidade. É que Sim. nem, por exemplo, às vezes a gente vai para um parque e vê gente alimentando sagui com banana. Para quem não sabe, 90% da população tem o vírus da herpes. Nem todo mundo desenvolve o vírus. Mas, por exemplo, eu tô com o vírus, mordo a banana, o vírus está ativo em mim e eu dou essa banana para o macaco, esse vírus da herpes no sagui, ele é altamente mortal. Ele vai afetar o sistema nervoso do bicho e ele vai morrer em pouco tempo. Então, assim, às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa positiva e não tá. Então, por isso que é muito importante o conhecimento, o embasamento científico, para a gente fazer as coisas da melhor forma possível, atrair essa avifauna para a gente fica ali, né, maravilhado. Eu tava até brincando esses dias, eu digo, gente, parece que eu tomei aqui um elixir do relaxamento. Quando eu fiquei vendo o beija-flor, ele tava fazendo uma festa aqui no quintal de casa, eu digo, ai, que sensação maravilhosa. Então, assim, fazer isso, é atrair mais com responsabilidade, com conhecimento. Pô, que legal. Eu mesmo não sabia dessa questão do sagui. Muito legal essa informação. Valeu mesmo. Para quem, gente, tem curiosidade de ver mais, se vocês jogarem no Google bebedor para beija-flor Wikiaves, lá tem um fórum super legal de informações, né, bem extenso, que vocês podem colocar e podem procurar bastante informação mesmo, certo? E também, se quiserem saber mais sobre isso, segue a Cecília, que ela sempre está dando as dicas. Coisa legal também que ela falou dos comedouros, galera, é essa questão que eu já vi muito amigo meu, já vi também até em atrativos que trabalham com observação de aves, colocando pãozinho para aves, né? Então não é legal também, né? Então, na verdade, assim, como a Cecília falou, você dá um alimento, fornecer um alimento para uma ave, né? Para um animal, mas você tem que entender que os comportamentos alimentares daquele bicho são distintos do nosso. Nessa própria questão, muita gente também, às vezes, está começando, joga arroz cozido que fez na casa, né? Às vezes vai para pomba, depois começa a vir pardal, depois começa a vir outros bichinhos e fala, nossa, que legal, estão gostando, estão comendo esse arroz cozido. Então, tem uma série de alimentos, né, que não é muito legal a gente fornecer para os bichos, né? Então, como a Cecília falou, entender um pouquinho a biologia do bichinho, entender um pouquinho a biologia do animal, e aí trabalhando essa questão da biofilia nossa, né? Certo? Então, eu vi que a galera comentou bastante algumas aves que eles estão vendo, cambacica, caracoleiro, viram sabia branco, sanhaço cinzento, suiriria voante, né? Pomba, garça branca, né? Gavião miudinho, olha aí que legal. Que legal. Né? Anu preto. É uma série de bichos que a galera tá vendo. E aí, isso é legal também, né, Cecília, que essa quarentena despertou um novo perfil que nós que observamos aves. O brasileiro, a gente gosta muito de fotografar, né? Muito de fotografar. E aí, nessa quarentena, às vezes, né, por o bichinho estar bem distante ou não ter uma melhor composição, estamos deixando um pouquinho de fotografar e passamos a observar, né? Que aí é aquela verdadeira... Então, assim, é o início da essência da observação de aves. Você vê o bicho, né, de viajar mesmo nas cores, como você falou, você estava vendo o beija-flor lá, os comportamentos, tudo que ele está fazendo. E aí essa é a essência aí. Para você, como está sendo aí? Antes, você era uma pessoa muito mais fotógrafa de aves ou você gostava mais de observar aí? Como que era, Cecília? Ou é meio termo? Eu já passei por muitas fases. Mas, assim, uma coisa muito legal é essa tua observação, porque eu acho que é muito importante isso, a questão do observar te proporciona entender o todo. Quando tu vê uma ave, por exemplo, se alimentando de um fruto, se alimentando de um inseto, competindo por território, né? Nos bebedouros a gente vê muito isso. Geralmente tem uma espécie que é mais
territorialista do que outro. Então você começa a se questionar. Quando você fotografa simplesmente por fotografar, você fica muito ali na fissura de tipo, quero colecionar figurinhas. Mas se você para e primeiro entende, né? Ah, essa área aqui é uma área de litoral, tem uma diversidade de espécies maior. Ah, essa espécie aqui, quando essa frutinha tá na época, ela se alimenta, mas quando não tá na época, ela se alimenta daquela outra coisa. Então você para de olhar no pontual e você expande o seu olhar, ele fica pro todo, que eu acho que é o que falta muito da gente, não só falando como observador de ave, mas a gente de uma forma geral, às vezes a gente está muito focado no ponto, enquanto se a gente se afastasse um pouquinho mais, né, usasse ali uma lente um pouquinho mais ampla, a gente teria a possibilidade de ver realmente como que as coisas estão conectadas. Então, durante muito tempo, eu fui muito fotógrafo de só fotografar, fotografar, fotografar. E daí eu me vi com um monte de foto e eu ficava olhando aquilo e gente, mas o que eu vou fazer com essas fotos? Tipo, às vezes eu não sabia nem qual era a espécie, nem nada. Aí eu digo, não, tá errado. E aí eu comecei a me interessar mais pela questão de, vamos aqui, vamos saber que espécie é essa, qual é a distribuição. Uma coisa do Wikiaves que eu acho fantástico é mostrar o mapa de distribuição. Então você tem uma real noção de quão raro ou quão comum é aquela ave. Então, assim, observar comportamento, eu acho que é a coisa, assim, é a chavezinha mais maluca que gira, assim, na sua cabeça. Porque depois que você entende que os bichos se comportam de forma diferente, você fica muito mais curioso. Tipo, o falcão peregrino. Em setembro, outubro, novembro, dezembro, ele aparece aqui na minha área. Mas o resto do ano todo, ele não tá aqui. E onde é que ele tá? Ele tá no norte, ele tá na Europa, tá nos Estados Unidos, né? E aí você se pergunta, poxa, qual é a distribuição desse bicho? É do mundo todo. Você não pode dizer que esse bicho é brasileiro, ou que esse bicho é europeu, ou americano, ou isso, aquilo. E daí você para se questionar muito sobre isso. O bem-te-vi que está aqui no meu quintal, ele depende de quê? Só do meu quintal? Só do recurso do meu quintal? Ou ele depende de alguns recursos de água, de árvore, disso, daquilo, outro? Então você começa a se conectar com... assim, uma vez que você entra nesse mundo, você não consegue sair dele nunca mais. Assim, é um vírus. Drogas pesadas. Exatamente. Legal, verdade. Ó, tem uma pergunta aqui na verdade, um questionamento do Rodrigo, que ele fala que, como ele está começando a observar agora, fica difícil a identificação, né? E, geralmente, às vezes, que a fotografia é muito mais fácil. Você tira a foto do bicho, tem grupos no Facebook, o próprio Wikiavis te ajuda a identificar e tudo. Mas hoje, Rodrigo, eu não sei se você conhece o Merlin, que é um aplicativo da Cornell. Ele é incrível. Aqui. Você colocou aí? Massa, bacana. O que faz? Você baixa ele e até, talvez, 3, 4, 5 meses atrás, não tinha, né? Na verdade, só tinha a área da Sudeste Brasil, Mata Atlântica, mas agora tem os biomas brasileiros. Então, você pode fazer duas coisas. Lá no aplicativo, você observou o bicho lá. Ele te dá os tamanhos, né? Ele dá correlação é tamanho de um bem-te-vi, é tamanho de um beija-flor, maior que uma pomba, e aí você vai colocando lá, né? Coloca tamanho de um bem-te-vi. Ok, aí ele pergunta quais são as principais cores. Aí você escolhe lá, amarelo, verde, marrom. Aí depois ele pergunta o que ele estava fazendo. Ele estava voando, estava numa árvore, estava assim. É como se fosse um quiz de adivinhação. E aí depois ele te mostra algumas espécies que são semelhantes. Você coloca sua localização, quando que você viu o bicho e tudo. Então é uma ferramenta que pode, né, nos ajudar. Nossa, me ajuda muito, Marley, sinceramente. Para eu identificar. E as vocalizações também, né? Eu acho muito importante, porque tem várias vocalizações diferentes. Durante muito tempo eu usei o aplicativo Birds of Brazil, que é só para iOS. Muita gente, né, se queixava, eu disse, é um aplicativo pago. Apesar de ser pago uma vez na vida e pronto, me salvou muito, 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 muito. É o aplicativo desse livro aqui, que é o livro que eu mais usei na vida para identificar aves. E uma coisa ruim é que ele não é atualizado. Já tem, sei lá, uns 10 anos. E o Merlin é muito atualizado e tem muitas vocalizações diferentes. É muito surreal. Sim, isso ajuda muito, muito mesmo, galera. E é uma ferramenta que a gente tem que utilizar aí, que está facilitando bastante pra gente. E aí começa, né, como a gente falou, essa questão da observação mesmo de aves. De a gente não só, né, fotografar, mas sim também entender os comportamentos que elas nos dão. Mas vamos mudar um pouquinho aqui, só de assunto, que teve uma pergunta também, né, na verdade um tema que a gente tinha separado, bem legal,
né, que você também levanta, aí ó, É que tá o pedindo, a livro, galera tá pedindo para mostrar. Enquanto vai falando, eu vou deixando aqui. beleza, que é um tema também, nossa, que você levanta a bandeira, que você ajuda a gente a entender muito mesmo, que é a questão de Noronha, as aves de Noronha. Mas lá você também mostra um lado tenso, né, da conservação, que é a questão com os gatos, né, que você, tanto no cocô que você fala, no parque, tudo, você sempre está levantando essa bandeira aí, né, de como a gente pode cuidar dos gatos, né, que a gente gosta, que as pessoas amam, e também da nossa fauna. Como que é para você, Cecília, conciliar aí, você que é uma amante da natureza, dá para ver, né, conciliar essa questão, né, da predação de gato doméstico e tudo, em Noronha, ou propriamente na cidade, esses Vou te falar, impactos, né? eu já sofri muito por conta disso, sabe? Durante 2 anos eu trabalhei no Parque Estadual do Cocó e isso é uma problemática muito grande. Para quem não sabe, a predação de gatos domésticos em estado de abandono, né, que é a maioria deles, é uma das maiores causas de mortes de aves no mundo inteiro. É tanto que 33 espécies de aves de ilhas já foram extintas por conta de predação de gato. E tem várias populações que estão em declínio, que estão sofrendo seríssimos riscos de extinção por conta da predação de gatos. Essa é uma temática bem, bem, bem importante, porque eu acredito que tem muitas pessoas que não têm ideia sobre esse assunto e que muitas vezes criam seus gatos de forma livre. E eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Se você tem gatos, né? Gatos são domésticos, então eles têm que estar dentro do domicílio. Então você tem que evitar a qualquer custo que esse animal tenha livre acesso pelas ruas. Então, se tu tem um gato, a tua obrigação é de, no mínimo, telar a tua casa inteira, para evitar que esse animal saia. Então, muitas pessoas, às vezes, têm assim, eu tenho uma casa, ela é telada, mas eu tenho um quintal, o que eu faço? Tem muita gente que indica usar aquele sininho, né? Porque daí quando o gato tá andando, faz o barulhinho, a ave já vê e já voa. É importante dizer que os gatos são felinos. Os felinos foram, né, evolutivamente feitos para caçar. Então, eles são excelentes caçadores. Imagina quando tu vê ali um tigre, enfim, um leão, uma onça caçando. Você vê ali toda a estratégia que ela tem de silêncio para capturar aquele bicho. Então, assim, é muito, muito, muito bem feito para conseguir atingir isso. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente tem superpopulações de gatos, muitas vezes em situação de abandono e unidades de preservação. Os dois exemplos que eu vivo muito intensamente e que eu tento, de alguma forma, fazer a diferença é o Parque Estadual do Cocó, que é a unidade de conservação de proteção integral, ou seja, um parque onde deveria, segundo a lei, né, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele diz que é proibido, terminantemente proibido, a existência desses animais domésticos em unidades de conservação. Então, eles deveriam ser retirados de total forma. Só que o que a gente vem sofrendo muito são pessoas que se intitulam protetoras animais e que, infelizmente, a maioria dessas pessoas só olham para a proteção de animais domésticos. Então, assim, a gente está criando uma miopia, uma cegueira na população, que as pessoas se apoderam da causa animal doméstica e esquecem completamente a nossa fauna silvestre, que é o que está indo para o ralo. A gente tem que entender, se a gente perder espécies silvestres, a gente está perdendo uma série de funções da nossa biodiversidade. Tudo isso que a gente vive, todo esse planeta que a gente vive, ele é completamente ligado, interligado e movido por diversas redes diferentes de animais que têm papéis completamente diferentes na natureza. Então, se tu extingue um animal da natureza, o papel que ele fazia pode não ser tão bem feito por outro. Então, é essa a questão da lente fotográfica que eu digo que a gente abre um pouco para entender o todo. Eu tenho pena do animal abandonado, eu tenho pena do gatinho que está ali abandonado, mas vamos botar numa balança. Se a gente colocar numa balança, o que pesa mais? Um animal doméstico, livre, com a superpopulação, ou a gente preservar os nossos animais silvestres? Então, isso é um buraco muito, muito, muito complicado. E Fernando de Noronha, especialmente, é uma ilha, gente.
É um parque, a ilha é simplesmente dividida em duas áreas. Um parque nacional, que é uma área que tem que ser completamente intocada, e uma APA, que é uma área de proteção ambiental, onde é permitido ali minimamente construções e determinados tipos de atividade. Mas em uma ilha onde não existiu nunca nenhum tipo de predador, toda aquela fauna silvestre não está adaptada a fugir de predadores. E se você introduz um predador fantástico, super bem adaptado a comer tudo que se move, o que você vai ter? Extinção local. A gente está vendo as mabuias, que são lagartinhos, que são endêmicos da ilha, ou seja, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só naquela ilha, serem extintos pela quantidade de predação. Há 10, 15 anos atrás, a gente via mabuia subindo em cima da gente. A gente não podia deixar a bolsa no chão, que subia assim, dezenas de mabuia na sua bolsa. E hoje em dia você já não vê tanto. Isso é simplesmente o reflexo da predação dos gatos. E as pessoas não querem ver, porque o conhecimento, ele é muito doloroso. A partir do momento que você entende que você tem que tomar uma posição mais dura, mais firme, você vai contrariar outras pessoas. Então, assim, mas algo tem que ser feito. Não dá pra gente ficar assistindo. Por exemplo, Noronha tem 2 pássaros, que é o cibiteca curuta, que são endêmicos. Não existe nenhum outro canto, só lá. Tem vários artigos publicados, várias pesquisas feitas, analisando o conteúdo das fezes desses gatos, e só o que se acha é osso e pena de cibiteca curuta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, tipo assim, não tô vendo, e daqui a 10 anos, sei lá, Sim. ou menos, essas duas aves serem extintas do planeta, porque eu não quero entender que tem que tirar os gatos de Noronha, entendeu? Então, assim, algo tem que ser feito, as unidades de conservação têm que ser preservadas. Eu acho fantástico como essas pessoas, essas protetoras, elas dedicam a sua vida, elas gastam muito dinheiro, elas realmente ficam com o emocional muito abalado, porque vê aquela situação e às vezes não consegue fazer mais do que pode, né? Mas às vezes é muito assim, eu só quero olhar pelo lado da produção animal dos animais domésticos. Mas se eu abrir um pouquinho, eu vou ver que é um mundo muito mais complexo. Então, a gente tem que se questionar, né? Que conversar com pessoas da área. Não adianta você ficar no achismo e, eu vou, que nem no parque, né? Especificamente falando de lá. Vamos castrar os gatos. Tá, castra-se 100 e abandonam 500. No final, eu tenho 600, 100 castrados. Então, assim, é assustador. É realmente assustador. Uma coisa que você disse que é real, nessa questão de a gente entender, né? Praticamente aqui, sei lá, 80, 90% de quem está assistindo essa live é turma que é das aves, né? Tem gente que gosta, né? Que observa. E o papo, né? A gente observar as aves que estão ao nosso redor, ter esse contato com a natureza e tudo. Mas também a gente tem que aproveitar esse momento para nos questionar e mudar os nossos comportamentos, nossos paradigmas, romper nossos paradigmas, né? Todo mundo mudou, ninguém é mais como há um mês atrás, né? Os comportamentos mudaram, as expressões mudaram. E essa questão também dos gatos, né, é um problema, né, não só do Brasil, não só de Noronha, mas também creio que é um problema mundial. Né? Muitas unidades de conservação, né, são próximas, né, de centros urbanos, né? Às vezes as pessoas, nós estamos falando, né, de a pessoa ter um contato com a natureza para observar as aves, mas também tem aquelas pessoas que têm os seus animais domésticos, que têm esse contato, né, de alegria, de bem-estar, da própria questão, né, que a gente já falou, da biofilia, né, de cara, esse animal me faz bem, assim como quando eu saio para passarinhar, me faz bem, né? Mas aí é esse grande paradigma, né? As aves, elas estão voando fora da janela, estão reproduzindo, estão nidificando, estão vocalizando, estão mantendo o ciclo delas, e aí muitas vezes dentro da nossa casa, né, nós temos aqueles outros animais que nós amamos, né, que não tem problema nenhum, né, mas também a gente tem que saber lidar, entender, olha, esse bicho, ele é adaptado para uma predação, como você disse, né, é incrível. Tem gente que comentou aí, que está falando, eu tenho um gato aqui, observo aves também, mas eu coloco, como você falou, eu coloco aquele sininho, o bicho começou a movimentar, a ave ouviu um barulho diferente,
e dar no pé, né? Então, acho que assim, é um momento da gente se unir, né? E, como falou assim, tanto quem são os protetores, como quem são os observadores, entenderem, olha, quais são algumas das políticas que podemos desenvolver, às vezes, no nosso condomínio, né, no nosso bairro, na nossa cidade, e assim, né, em uma larga escala. O Rodrigo aqui falou um negócio super legal, ó, Edson, falando do coati, né? A diferença do coati é porque o coati é uma espécie nativa. Então, assim, os mecanismos que a gente tem que fazer para o controle populacional do coati é completamente diferente. Quando a gente fala de animal doméstico, envolve muita responsabilidade dos tutores desses animais, né? Se eu tenho um animal doméstico, ele tem que ficar na minha casa. É a minha responsabilidade manter aquele animal em casa. O coati, a gente já tem que entender uma coisa completamente diferente, que é por que essa população está crescendo demais. Será que é a disponibilidade de recurso alimentar que os humanos deixam, já que eles são super adaptados a comer lixo, isso e aquilo, né? Mas, assim, são assuntos super polêmicos que a gente tem que tentar entender o todo, realmente. Eu acho que não é uma coisa pontual. Mas o levantamento aqui da questão dos domésticos é para a gente repensar o nosso papel enquanto tutores desses animais. Bacana. Mas, Cecília, pegando Noronha ainda, né? Não conheço ainda esse local, que deve ser incrível, né? Pelo que a gente conhece. Vocês têm hoje uma lista, mais ou menos, de aves que ocorrem na ilha lá? Daquela janela maravilhosa? Sim. Vou dar uma notícia aqui de primeira mão para vocês. Opa! A gente está elaborando o guia de aves de Noronha. Vai ser um guiazinho nesse mesmo modelo. Ó. Esse daqui é o meu guia de aves preferido de tamanho, que é o guia das aves de Baturité, que ele é pequenininho, ó, quase do tamanho da minha mão, fininho, dá no bolso. E ele é dividido de uma forma super legal. Tem as fotos, as informações, distribuições e algumas informações básicas. A gente vai fazer exatamente desse mesmo modelo. A gente está só terminando de compilar as fotografias e as informações, mas ainda esse ano sai o livro. E de hoje, o que tem publicado de Noronha é a lista do Wikiaves, que tem acho que 46 espécies, e um livro que eu gosto muito, 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 assim, que é a minha base de referência para tudo que eu faço de Noronha, é esse livro do Silvio Silva, que é As Aves de Noronha. Ele é um pouco difícil de achar na internet hoje, porque acho que ele saiu de linha, mas todo congresso que eu vou, tipo esse último que eu fui, eles estavam vendendo super baratinho. Acho que eu comprei 2 de R$50 cada. E é um livro muito bom, muito completo, mas assim, não é um livro de você andar no campo, né? É um livro grande, ó. Você compara com esse daqui, pequenininho, que cabe no bolso. Então, assim, de lista oficial de Noronha, a gente não tem. A gente vai publicar esse ano, juntamente com o guia. As informações que eu tenho é desse livro de Silvio Silva e da lista do Wikiaves. Bacana. A turma perguntou qual é o guia mesmo que você mostrou, esse pequenininho, verdinho. Esse que tem uma daqui é tirinha, Aves de parece. Baturité. Então, ó, acho que ficou melhor de ler assim. Bacana. É o pessoal da Aquasis que fez, que é uma ONG daqui do Ceará. E a capa é o periquito cara suja, que era uma espécie que até então estava endêmica do Ceará, mas foi descoberta uma nova população na Bahia, né, no manguezal. E aí eles estão averiguando, parece que é a mesma espécie. O pessoal está fazendo a parte genética para bater o martelo para saber se é a mesma. Legal. Desculpa. Não, pode falar. Uma coisa muito legal, né, que você está trazendo uma experiência, né, da observação de aves nas janelas e em Noronha. São 2 casos completamente diferentes, né? E aí tem essa questão também de quando a gente, como algumas pessoas já comentaram aí, começa a observar, às vezes, como que eu faço para identificar? Eu estou vendo essa ave que é super comum aqui na minha casa e tudo. Como que é a galera que mora em Noronha? Né, quando vocês começaram um projeto lá, né, de ajudar a população a entender um pouco mais, a saber, olha, tem esses bichos têm uma chance de serem extintos, que ocorrem só nessa ilha nossa aqui, no mundo inteiro. Como que foi a aceitação da população para eles entenderem que eles têm uma grande diversidade de aves no quintal deles, né, na sala deles, na janela deles? Como que foi essa parceria aí com a turma lá?
A gente, na verdade, usou uma estratégia muito boa, né? Tipo, 90% das pessoas que vivem em Noronha... 90 não, tô chutando esse número, inventei da minha cabeça. Mas uma grande parte da população que vive em Noronha são pessoas que vivem do turismo. Então, como que a gente chegou para explicar isso na ilha? A gente não chegou simplesmente com a proposta de, vamos observar aves. O nosso projeto tem 5 grandes, digamos assim, pontos de atividade que a gente faz. E um deles é um curso que a gente dá gratuitamente para os guias locais da ilha e a população. Então, é um curso de 16 horas, que duram 4 dias, e a gente faz tanto teórico quanto prático, e faz com que essas pessoas compreendam. Então, em 2 anos de projeto, a gente já deu 5 cursos diferentes. A gente já capacitou mais de 50% de todos os guias locais da ilha. E sempre os voluntariados do ICMBio vão, alguns funcionários do ICMBio vão também. Então, é um pessoal muito interessado. E como a ilha é um local muito pequeno, sempre que tem novidade, as pessoas são muito abertas. Tipo, eu quero aproveitar, eu quero... Tipo, novidade, né? Eu tô aqui há tantos dias, não tá acontecendo nada diferente. Tem um curso? Vamos fazer o curso. Então, o pessoal é muito, muito aberto. E a gente, no ano passado, em 2019, acho que foi um ano que eu mais viajei para o Brasil inteiro dando curso sobre observação de aves. Então, assim, isso abriu uma janela muito importante, porque a gente vê como que as pessoas, que as comunidades têm interesse por isso. É uma atividade que gera renda. A gente que mora, que está aqui no continente já entendeu muito bem isso. Tem muitos amigos nossos, inclusive, que vivem, né? Que a principal renda hoje é guiar a observação de aves. E a partir do momento que você entende isso, você quer se preparar. Porque vai vir, eu tenho certeza que quando passar essa pandemia de coronavírus, a gente sabe, eu passei agora 2 meses na Europa, morei em Dublin, na casa de 2 irlandeses, e eles trabalham em coisas completamente diferentes, e a casa deles tem comedouros por todos os lugares. Eles não trabalham com observação de aves, mas eles querem atrair as aves para os seus quintais. Então, isso é uma coisa muito comum na Europa e nos Estados Unidos. E essas pessoas estão vindo para o Brasil, estão vindo para a América do Sul observar aves. Então, a demanda tende a crescer exponencialmente. Então, a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. Próximo ano, a gente vai abrir vaga para... A gente está com planos muito bons, que se sobrevivermos a esse coronavírus, vamos realizá-los. Mas a gente vai abrir cursos específicos para Noronha, para observação de aves. Vai abrir turmas muito pequenas para a gente proporcionar um mix de conhecimento entre o turismo científico e o turismo de observação de aves. Então, acho que é esse casamento que precisa, sabe? Da gente conhecer o nosso quintal e disponibilizar o conhecimento. Se isso é uma atividade que vai dar um boom cada vez maior no Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para isso. Bacana, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aí que já o nosso tempo aqui no Instagram vai dar, né? Mas, ó, eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo, né? Para mim está sendo sensacional, aprendendo bastante também, né, com vocês. E é muito legal isso, quando a gente pensa nessa questão do turismo, linkando com a observação de aves e trabalhando comunidades, né, ajudando com que a comunidade também entenda e valorize aquela riqueza que tem ali, que às vezes ela não sabe, não conhece, né? Conhece no dia a dia, mas nunca imaginou que pessoas do outro mundo, daqui a pouco tá vindo turma de Marte aqui observar aves. Olha que eu fui em Marte no ano passado, hein? Fica na Bahia, inclusive, esse Marte. Na Bahia, olha, eu vou procurar depois, Marte na Bahia. Mas acaba... É um lugar de observação de aves lá que parece Marte. Olha só. Vermelhão. É fantástico. Fantástico. Que show. Tem uns lugares muito incríveis no nosso país. Não, isso é verdade. O Brasil é incrível mesmo, né? Mas nós falamos muito sobre muitas coisas hoje aqui e hoje, né, Cecília? Para quem, caramba, gostei desse negócio, tô assistindo essa live desses dois doidos aí, como eu posso, né, a partir de hoje mesmo, observar as aves? Quais são algumas dicas finais aí que você dá aí pra galera? Ó, já compra
Eu vi que vocês estão com uma P900, né, agora também, fazendo aqueles Sim. super zooms, vídeos sensacionais. Não, olha, fica tranquila, observa o seu quarteirão, as aves que estão indo, como que é? Uma dica essencial aí que você acha? Pra mim, a principal dica é seja curioso. Tipo, ouvir um bicho cantar, para um pouquinho, presta atenção, tenta dar uma olhada, tenta se conectar ali com o que você está ouvindo. É importante a gente dizer que na observação de aves, o que a gente menos faz é observar. A gente escuta muito mais do que observa. Então, assim, os ouvidos têm que estar muito bem treinados. Então, assim, essa é uma das dicas. O ouvido estar treinado, ter curiosidade para saber quais são as espécies. Ah, eu vi a espécie tal, quem será? Desenha ali, faz um esboçozinho. Ah, o bico é dessa cor, a barriga daquela, a pata daquela. E depois vai procurar, não tenho ideia, não achei. Manda para um amigo, hoje em dia é tão fácil, né? Tem tantos grupos no WhatsApp. Ó, vi uma ave parecida com essa, quem é? Eu acho que a curiosidade é o motor do conhecimento, né? Quanto mais tu fica curioso, tu vai ali importunando um monte de amigo e daí tu já vai, eu já sei quem é o cibito, já sei quem é o bem-te-vi, já sei a diferença do bem-te-vi com o suiriri. Então, eu acho que isso facilita muito. Outra coisa, quem puder comprar algum instrumento para observação de aves, eu acho que o primeiro é o binóculos. Eu acho que o binóculos é muito mais importante do que a câmera no começo, porque ele que vai te proporcionar ver com muito mais detalhe. E hoje não, né? A gente descobriu um binóculo que está no mercado que ele é relativamente barato comparando com binóculos, que infelizmente é um instrumento muito caro no Brasil, mas tem um binóculo que chama Comet, que é o 8x42, a especificação dele, eu vou escrever aqui, Comet 8x42, que é R$ 300 no Mercado Livre, mais ou menos. Então é um custo-benefício muito grande. Porque, assim, eu já comprei muito binóculo porcaria. E alguns amigos meus compraram esse Comet, a gente usa, ele não vem passar em Ceará, ele é muito bom. Mas um binóculo excelente, incrível, maravilhoso, é R$ 1.500, R$ 2.000. Agora com esse dólar batendo recorde, nem sei mais, não quero nem calcular quanto é que sairia um. Mas, assim, se tiver algum amigo que tá indo para fora, de repente vale a pena pedir para trazer. Mas esse Comet, para começar, ele é excelente, excelente, excelente. Depois são as câmeras, né? As câmeras são um pouco mais caras. Eu comecei com essa Super Zoom. Durante muito tempo eu tive uma P510, foi a minha primeira câmera e eu me diverti muito com ela. Depois, eu acho que eu só tive 2 câmeras na minha vida. Depois da P510 eu pulei para a 7D. E a 7D eu tô com ela desde 2016. E aí eu fui comprando as coisas aos pouquinhos. Tipo, no começo eu só tinha grana para comprar o corpo. Aí comprei o corpo. Aí descobri que não vinha nem com cartão. Aí 2 meses depois eu comprei um cartão, que só o cartão era R$ 300. Porque fotografar é uma brincadeira É cara. caro. Não é todo mundo que tem condição. Mas um binóculos não é tão caro, né? É R$ 300, digamos assim. Os Em proporção aplicativos a de uma câmera, ave. né? Exato. Os aplicativos de ave hoje em dia te permitem observar, né, de identificar gratuitamente. Não precisa necessariamente tu comprar um guia físico. Então, tem Sim. muitas alternativas. Tem aplicativos, tem grupos de WhatsApp, tem Wikiaves, tem amigos. Quando passar a pandemia, ir para o mato, eu acho que é o melhor jeito de aprender a identificar a ave. Mas enquanto não vai para o mato, fica da janela observando, que tenho certeza que vocês vão se surpreender com a quantidade de coisa bacana que tem. Show! Nossa, se a gente pudesse, a gente levantava, batia palma pra você, Cecília. Show Da demais, muito gente! bom. Que live Obrigada pelo sensacional, gente. convite. Não, eu tenho que agradecer a você e a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Né? Eu acho que é um movimento super bom, a observação de aves, né? Que é algo que a gente, né, transcende essa essência nossa aqui, né, mortal, mas também a gente consegue ter novas experiências com outras vidas, né, que estão ao nosso redor. Gente, mas muito, muito, muito obrigado mesmo, certo? Deixa eu falar só mais uma coisa que eu lembrei agora, rapidinho, prometo. Manda. Eu lembrei agora, eu vi que a Tamires falou que a primeira câmera dela foi uma P510. E eu me lembrei que a minha P510 eu doei para uma pessoa que estava começando a observar aves. Então, de repente, nessa pandemia, tá todo mundo com o coração mais molinho. Eu acho que às vezes a gente tem tanto equipamento que a gente não usa mais, né? Que tá ali obsoleto, que não faz mais sentido para você. Então, de repente, sei lá, faz um sorteio, alguém que tu conhece com certeza precisa, ou tá começando, ou tem interesse. E às vezes é uma ação tão pequenininha que a gente faz pra gente, que não faz sentido mais nenhum, aquele equipamento tá ali mofando.
e vai ser o pontapé inicial para uma pessoa ali imergir no mundo que a gente já conhece tão bem. Então, de repente, é uma oportunidade para a gente abrir para outras pessoas que queiram participar desse mundo com a gente, que a gente sabe que é tão contagiante e que faz tanta diferença. Show, bacana mesmo. Isso é uma oportunidade nossa mesmo. Gente, olha, últimos avisos. Hoje, às 19 horas aí, horário de Brasília, nós vamos ter uma outra live com o Luiz Urena, ele é colombiano, certo? Vai ser muito legal. E ele vai falar sobre a Colômbia, né? Então a gente sabe que a Colômbia é um destino fenomenal. Eu estou aqui, né? Estou aprendendo muito com os colombianos. E ele vai trazer alguns cases de sucesso aqui da Colômbia, de como eles trabalham a conservação, de como eles trabalham esse mercado turístico mesmo da observação de aves, certo? Então, convidem seus amigos, né? Que vai ser um bate-papo super bom, super divertido. Já vou preparar minha pipoca para assistir. Opa! Show! Eu vou só cancelar aqui os comentários e aí a gente vai bater um print, né? E aí a galera aproveita aí também e bate também um print e aí vamos compartilhar os... Rapaz, não tá dando aqui o trem. Vou pegar aqui... Desativar os comentários. Foi. Vamos fazer o nosso sorrisão de cara de traquinas, né? De cara de abstinência de observação de aves. Só que verdade. Não, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Show. Show. Gente, obrigado, né, por vocês terem assistindo a gente, por vocês ouvirem a gente, né, um pouquinho do que a gente sabe e por vocês também mandarem suas, né, dúvidas, sugestões nos comentários. Cecília, brigadão aí pelo seu tempo. Manda um abraço pro Hugo aí. Feliz aniversário para ele aí também. Obrigadão. Tá bom? Valeu, obrigada. Um abraço. Vou só pegar minha pipoca e já volto para outra live para assistir. Show. Obrigada, um abraço, pessoal.